Paz do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus, que você possa receber da parte de Deus a grandeza que só Ele tem para nos dar. Eu tenho uma palavra de fé ao teu coração. Estamos aqui, como você pode observar, nos estudos do monte, aí, buscando um pouquinho ao Senhor. E Deus me deu uma palavra. Nós estamos fazendo alguns estudos sobre cobertura espiritual, porque muitas pessoas não sabem o que é isso, não sabem nem o que quer dizer. Cobertura quer dizer um guarda-chuva, aquilo que te cobre, aquilo que te protege, aquilo que tem, no caso do pastoreio, é nutrir, alimentar, apacentar, né? E nós queremos dar a terceira parte da cobertura espiritual. Já falamos de duas partes que são curtas, e hoje nós temos a terceira parte. Nós queremos ler um texto hoje com você. Os dois primeiros textos foram lidos no Novo Testamento, e nós queremos ler para os irmãos entenderem que isso não é uma coisa contemporânea, atual, mas é uma coisa que vem desde o Antigo Testamento. Antes do nascimento de Jesus Cristo já era profetizado a cobertura espiritual. Nós temos um texto no livro de Jeremias que fala de dois tipos de pastores: um que dá cobertura e outro que não dá cobertura, que está no seu capítulo de número 23. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas dos meus pastos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes minhas ovelhas e as panteis, e não cuideis dela. Eis que eu visito a maldade das vossas obras, diz o Senhor. Eu mesmo ajuntarei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde a tiver afugentado, e as farei voltar às suas moradas, e crescerão e se multiplicarão. E porei sobre ela pastores que apacentem, e não temerei, mas nem se amedrontarão ou se assombrarão, nem serão menosprezadas, diz o Senhor. Que nós temos dois tipos de pastores. Os dois foram chamados por Deus. Só que um justifica o seu chamado, ou a sua eleição, ou a sua escolha, fazendo aquilo que é correto. E outro não justifica o seu chamado. Ele foi chamado, porém a escolha dele foi partir para o mal. No versículo de número 10 desse texto, ele vai dizer a qualidade de alguns supostos líderes ou supostos pastores. Ele diz assim: porque a terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição, por causa do pecado. E a terra está deserta, os pastos do deserto se secaram, e a carreira deles foi má, e não é reta a sua valentia. Quer dizer, tem medo de falar a verdade, porque tanto o profeta como o sacerdote são ímpios. Até em minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias, ele está falando da qualidade desses homens que foram chamados para serem valentes, para falarem a verdade, mas pelo medo ou por necessitarem de tirar vantagem da igreja do Senhor, eles caíram para outro plano. Eles deixaram a maldade, a maldição que era para ser debatida, combatida, expelida, refugada da igreja através da verdade. Mas como eles não tiveram valentia para falar a verdade, então as pessoas continuam no adultério, continuam no pecado, continuam adulterando a palavra, continuam adulterando nas suas vidas, continuam fazendo aquilo que é mal, que é nefasto, que é impiedoso, que é maligno diante de Deus. E Deus, Ele não tem prazer nessas coisas, porque Ele colocou pastores para falar a verdade. Ele colocou pastores para cobrir as pessoas com a verdade. O guarda-chuva, que é uma cobertura que nós chamamos de guarda-chuva espiritual, é para cobrir da chuva, é para cobrir do mal, é para cobrir da iniquidade, da maldade que assola nesses dias. Mas eles não têm coragem de falar. Eles não têm coragem de levar o povo a entender que a sensualidade, que o mal,
que a prostituição, que a fornicação, que o adultério, que a falta de amor, que a mentira, que a inveja, ela não pode estar na vida daquele que verdadeiramente nasceu da água e do Espírito. Então eles não são coberturas espirituais saudáveis, porque eles só querem aquilo que a ovelha pode produzir, que é a lã. Então Deus, ele diz que eles continuam, que essas pessoas continuam no adultério dos seus pensamentos, que continuam debaixo da maldição advinda do pecado, porque não deixaram de pecar, e o salário do pecado é a morte. Mas veja a segunda perspectiva de um pastor verdadeiro, de um pastor que fala a verdade, de um pastor que quer que as suas ovelhas venham a conseguir alçar o céu. Está no versículo de número 4. E porei sobre elas pastores que as apacentem. Apacentar é nutrir, alimentar. A pessoa ela só pode ficar de pé diante da presença de Deus. Ela pode ser cheia do Espírito Santo quando ela está nutrida e alimentada com a palavra. Ela é averbada. Ela é conduzida a conhecer. Ela é incansavelmente descrita pelo pastor que ela tem que andar na verdade. O pastor fala a verdade hoje, fala amanhã, fala depois, para que isso venha a ser incultado, para que aquilo venha a ficar dentro do coração dessa pessoa e ela venha conhecer o caminho, a verdade e a vida. Porque não adianta só estar no caminho. Você tem que conhecer a verdade, que é a palavra. Não adianta só conhecer a verdade, você tem que ter a vida do Espírito Santo em você. Então ele vai te nutrir. A tua verdadeira cobertura espiritual, ela vai te nutrir, ela vai te alimentar com a verdade. Ela não vai só trazer na igreja, ou só vai promover na igreja palavras de autoajuda. Palavras que, massageei o teu ego, mas não falei para você, olha, se toda a palavra de Deus ela é condicionada. Então ele não vai dizer só para você, você vai receber, não. Você vai receber se você fizer tal coisa. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele diz aqui, como ele apacenta, ela não tem mais medo, porque ela sabe que se ela está na verdade, ela não tem que ter medo. Ela não vai ter medo mais. Ela vai ter disposição, se ela está debaixo de uma cobertura saudável, se ela está debaixo de uma cobertura que diz, olha meu filho, você tem que ler a palavra, você tem que jejuar, você tem que orar, ela não vai ter mais medo, porque ela vai entender que a dependência dela agora é a vida que ela tem com Deus. Ela vai entender que ela tem que ter intimidade com Deus. Ela vai entender que a intimidade com Deus vai lançar fora todos aqueles temores antigos. Sabe aquelas veredas antigas que é tão dita nas igrejas, que hoje são seminários? Olha, as veredas antigas, nós temos que largar das veredas antigas. Como largamos das veredas antigas? Como largamos do caminho tortuoso? Quando nós temos o Espírito Santo, porque foi o mesmo que estava sob a vida de João Batista e ele preparou o caminho do Senhor. Então nós não temos mais medo, porque nós sabemos que nós somos restauradores de brecha, nós somos aqueles que preparam o caminho para o arrebatamento da igreja, para a vinda do Senhor. E daí o terceiro ponto é, não se amedrontarão ou não se assombrarão, não é? Não vamos ter mais assombro do diabo, não vamos ter mais assombro de demônios, não vamos ter mais assombro de obra de macumbaria, não vamos ter mais assombros do amanhã, porque nós sabemos que nós somos guardados por Deus. O pastor, o apacentador, ele te ensina isso, a você entender que você é guardado por Deus, que você é uma pessoa que agora tem uma vida com Deus, que você é uma pessoa agora que tem discernimento do que é certo e do que é errado. Então você não vai se assombrar mais com essas coisas, você não vai se assombrar mais do que acontece no mundo, porque você sabe que está descrito na palavra de Deus, que todas essas coisas vão acontecer, que tudo que está acontecendo no mundo, peste, fome, guerra, está descrito na palavra de Deus, e isso são sinais da vinda de Jesus. Então o pastor ele tem que ensinar isso. E não serão mais menosprezadas, diz o Senhor, porque o mundo nos menospreza, mas Deus não. O mundo, ele nos engana, mas Deus não. O mundo nos repudia, mas Deus não. Então sabe o que vai acontecer? Deus ele vai agir na tua vida. Deus ele vai agir sobre a tua casa. Então você não vai ser mais menosprezado, a tua família não vai te menosprezar. Num primeiro momento eles não vão aceitar muito, mas depois Deus vai te honrar. Então fica firme, porque sabe o que acontece com aquele que ele é passado, sabe o que acontece com aquele que ele segue a vontade de Deus. Deus tem honra para ele. Aliás, e não é só uma honra, é dupla honra.
Deus vai te honrar duplamente, porque Deus é na sua vida. Então entenda uma coisa, o que é cobertura espiritual? É um pastor quem te ensina a verdade. E na verdade, a honra de Deus vai chegar para você, a honra de Deus vai chegar na tua casa, a honra de Deus vai chegar na tua família, a honra de Deus vai chegar nos teus negócios, porque Deus ele tem prazer de te abençoar, mas para isso você tem que ter uma cobertura saudável, uma cobertura que te fale a verdade. Não tenha medo de falar para você, ó, você está errado. Você tem que tomar outro rumo na tua vida. Você tem que tomar outro caminho na tua vida. O caminho é Jesus. Mas muitas vezes nós estamos em igrejas que não ensinam o caminho, que é Jesus. Ensina tantas coisas, mas esquece de ensinar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Deus tem dupla honra para você e para tua casa e para tua família. Um beijo no teu coração. Eu sou o apóstolo Rogério Xavier. Cobertura espiritual parte 3.